Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida, olá, povo de Deus, olá, igreja do Senhor, bom final de tarde, bom início de noite, estamos mais uma vez aqui hoje, quarta-feira, na viração do dia, 18 horas, para mais um estudo bíblico, né? Juntamente com você, juntamente com a igreja do Senhor, e é importante, né, nós estarmos estudando a palavra de Deus e entendendo um pouco mais daquilo que Deus quer falar conosco. Confesso aos irmãos que nesse tempo, né, ao longo dessa semana, nós não temos feito aqui um estudo tão expositivo, mas um estudo baseado principalmente, né, nos frutos do Espírito e nas árvores, né, que dão os bons frutos, árvores também que dão os maus frutos. E aí não estamos sendo tão expositivos, mas estamos sendo temáticos nessa semana, porque é importante olharmos para algumas dessas questões que têm acontecido conosco. Nós estamos vivendo um ano extremamente difícil, um ano extremamente complicado para tantas pessoas, tantas famílias, né? E um ano que com certeza produziu muitos maus frutos nas nossas vidas, né? E consequentemente também contaminou muitas pessoas. Contaminou muitas pessoas, por quê? Porque muitas pessoas não conseguiram lidar com a pandemia, não conseguiram lidar com o isolamento, não conseguiram lidar com todo esse sofrimento. E eu não estou dizendo que é fácil lidar com esse sofrimento, não. Pelo contrário, estou dizendo que é complicado realmente lidar com tudo isso que tem acontecido, né? Mas nós precisamos, mesmo com todas as dificuldades, viver para a glória de Deus. O pastor tem pregado nesse tempo, o pastor Robson tem pregado nesse tempo que há em tudo dê graças. Então ele tem pregado uma série de mensagens falando de darmos graças a Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante de tanta dificuldade. E é exatamente isso que nós precisamos olhar para esse texto e entendermos que mesmo que os intempéries da vida, né, tentem nos tirar a nossa essência, nós ainda somos árvores boas e precisamos gerar bons frutos. O maior problema, queridos, é quando nós somos árvore boa, mas que não produzem frutos. Naquele momento que Jesus passa pela figueira e aí ele diz que a figueira não dá fruto e por isso ela tem que ser arrancada e jogada ao fogo, é interessante. A figueira era uma árvore que produzia frutos, era uma árvore que alimentava, era uma árvore, como eu posso te dizer, vista com bons olhos. Tanto é que Jesus não falou assim, olha, tem que tirar todas as figueiras do mundo, queimar todas as figueiras do mundo. Ele está falando especificamente daquela árvore. Ele está dizendo daquela árvore que não dá mais frutos. Entende? E aí, irmãos, muitas vezes nós temos sido árvores boas que não temos gerado fruto nenhum, né? Poderíamos estar gerando bons frutos? Sim. Nós vamos gerar maus frutos? Não. Observa que o texto que nós temos lido essa semana, e eu vou repetir com você, o texto que está em Mateus 7, ele diz que a árvore boa, ela só produz árvore boa. É uma matemática aqui. Aqui é uma equação exata. Olha o versículo 17 de Mateus 7. Olha o que diz. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mas existe aqui o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então existe aqui duas questões importantes. A árvore que não produz bom fruto, ela é uma árvore má, então ela merece ser arrancada e lançada ao fogo. E a árvore também que não produz fruto, como Jesus diante daquela figueira. E aí, meus irmãos, é importante nós observarmos que não dar frutos é abrir mão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não dar bons frutos é abrir mão de ser um servo do Senhor. Não dar bons frutos ou não dar fruto nenhum é simplesmente abrir mão de ser um bom dispenseiro da graça de Deus.
É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto e é por isso que nós estamos nos debruçando nesse texto essa semana, nesse estudo bíblico, exatamente para falarmos uns com os outros a necessidade de continuarmos gerando bons frutos. Porque a árvore boa produz bons frutos. E talvez eu esteja sendo redundante, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é exatamente para que isso entre na tua mente, entre no teu coração, entre no meu coração e na minha mente, para que, de acordo com as circunstâncias que vivermos, nós temos que sempre ser a mesma pessoa que somos, a mesma essência, né? Termos os mesmos frutos para oferecer, os mesmos frutos para dar. Ah, pastor, mas eu tenho feito isso e eu tenho achado que tenho feito papel de bobo, porque eu tenho feito isso com as pessoas, mas as pessoas não valorizam isso. As pessoas acham que eu sou um bobo, que eu aceito tudo calado, que eu aceito tudo sorrindo. Eu sei o que é isso. Eu sei como é difícil. Mas nós precisamos continuar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, viver uma vida com Cristo não é viver uma vida tranquila, não é viver uma vida fácil, mas é viver uma vida também de renúncia. Eu não estou dizendo que você precisa estar num relacionamento, e aí quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de um relacionamento de quaisquer naturezas, tá? Então, um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, um relacionamento onde você não é respeitado. Não estou dizendo que você precisa viver isso, não estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode perder a sua essência de ser árvore boa. Você precisa continuar orando, você precisa continuar acreditando, tendo esperança. Agora, você precisa também tomar atitudes, né? Mostrar para aquelas pessoas, por exemplo, que nesse relacionamento abusivo, seja ele ou um relacionamento agressivo, ou um relacionamento desrespeitoso, é você mostrar que aquilo você não aceita mais, que aquilo você não quer mais e que você não permite mais que essa pessoa te trate desse jeito, né? Quando Satanás quer colocar em nossos corações o desejo de pecar e você não quer pecar, o que você faz? Aquilo que Jesus fez com Satanás, que estava ali diante de Pedro e ele fala: para trás de mim, Satanás. Sabe, Jesus em nenhum momento aceitou viver um tipo de relacionamento, né, onde não fosse para a glória de Deus. Mas Satanás conseguiu produzir nos corações de alguns, inclusive dos seus discípulos, mazelas, e que Jesus combateu. Entende? Então nós precisamos combater, sim, questões como essas. Mas não perder a essência. Não deixar de ser árvore boa. Não deixar de dar bons frutos. Não deixar de ter esperança. Não deixar de ter, sabe, mansidão. Vamos voltar aqui aos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Olha aqui, ó, alguns dos frutos do Espírito. Alegria. Vamos falar da alegria, vamos falar da paz. Frutos do Espírito, gerados pelo Espírito Santo de Deus em nós. Aquele que um dia nós abrimos o nosso coração e falamos: Senhor, entra, arruma a casa. Agora é contigo. O Senhor é o Senhor da minha vida, agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. E aí Ele vai e distribui para cada um de nós esses dons, esses talentos e, sobretudo, esses frutos. Isso precisa gerar em nós alguns frutos. Amanhã nós vamos falar, por exemplo, sobre frutos de arrependimento, assim como falamos de frutos de amor ontem, mas vamos falar sobre frutos de arrependimento. E depois de amanhã nós vamos falar de frutos de justiça, né? Porque tudo isso está atrelado ao primeiro fruto que é citado, né, aqui em Gálatas, que é amor. Tudo isso está ligado. Quem ama é justo, né? Quem ama se arrepende, quem ama pede perdão. Quem ama tem comportamento, né, onde o amor está atrelado ali ao seu comportamento. Quem ama, inclusive, tem aí a oportunidade de mudar o caráter para ver o outro feliz, para fazer o outro feliz. Entende, meu irmão? Entende, meu irmão? Entende como falar de frutos, né, do Espírito está atrelado exatamente ao tipo de árvore que somos? Porque aquele que nos dá frutos e aquele que nos transforma em árvores
e nós estamos falando de uma vida espiritual, Ele vai gerar bons frutos em nós. Que possamos estar no centro da vontade do Senhor para gerar bons frutos e alimentar outras pessoas através desses frutos. Fica na paz, até amanhã, onde estaremos no nosso quarto dia desse estudo bíblico, e eu te convido a estarmos juntos, orando, falando com Deus e aprendendo ainda mais da palavra de Deus. Fica na paz, Deus abençoe e até amanhã.